Olá, começando nossa live de hoje, dia 15 de janeiro de 2025, e como eu faço às quartas-feiras, opto por responder perguntas dos estudos que tenho feito nas lives de domingo. Estudos sobre o Novo Testamento, estudos sobre a doutrina espírita. Então, aqui vou responder algumas perguntas alusivas a estudos bíblicos e algumas perguntas alusivas ao pensamento espírita. Tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, farei dessa forma. Eu recebo muitas perguntas, muitas mesmo, pelos directs aí do Instagram, do Facebook, pelo WhatsApp, e muitas perguntas são semelhantes. Então eu as agrupo, ou melhor, os assuntos tratados nas perguntas eu os agrupo e trago aqui na forma de uma pergunta, mas que simboliza várias perguntas com os mesmos assuntos, ou com o mesmo assunto. Então vamos dividir a primeira parte dessas perguntas, os assuntos bíblicos, e numa segunda parte, os assuntos atinentes ao pensamento espírita. Dentro dos assuntos bíblicos, uma pergunta me chegou e eu achei muito interessante. Aliás, todas as perguntas trazem assuntos interessantes, dúvidas interessantes. Essa pergunta aqui, ou esse assunto que de maneiras diferentes outras pessoas me perguntaram: Simão, você poderia falar qual é o ensinamento central do encontro de Jesus com a mulher do poço? Aqui se refere ao encontro de Jesus com a mulher samaritana. É interessante a pergunta, porque é um encontro muito rico, é uma passagem muito ampla que narra esse momento de Jesus ali com a samaritana. Então eu achei interessante a pergunta da pessoa: qual seria o ensinamento central, né, o ponto central da passagem, do diálogo, do encontro de Jesus com a mulher samaritana, com a mulher do poço. O ponto central é Jesus apresentar Deus numa forma não mais antropomórfica. Esse é o ponto central. Jesus vai dizer a essa mulher: Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e verdade. Essa é a chave da passagem. Mostrar um entendimento sobre Deus que transcendia o entendimento que eles tinham, tanto judeus quanto samaritanos, ou como samaritanos, a respeito de Deus. Esse é o ponto central. Vejamos. Quem eram os judeus? Aquele grupo de Israel que depois do exílio na Babilônia, que durante o exílio da Babilônia, manteve os seus costumes, as suas tradições. Na época do domínio persa sobre Israel, esse grupo manteve as tradições. Por isso eles se diziam que ali estava o verdadeiro judaísmo. Do ponto de vista territorial, os judeus eram os habitantes da Judéia, que habitavam a região da Judéia, ao sul de Israel. Samaritanos e outros também chamados galileus, durante esses períodos, seja do exílio babilônico, seja da invasão persa,
foi entendido que a cultura que eles mantinham, que era a cultura judaica, né, o judaísmo no sentido de religião, foi misturada. Houve um sincretismo com as crenças persas, com as crenças assírias, com as crenças babilônicas. Então judeus e samaritanos discordavam em diversos pontos relativos à lei de Deus. Os samaritanos entendiam serem eles os verdadeiros descendentes de Israel, porque os samaritanos evocavam a descendência de Jacó. E Jacó, na estrutura do Velho Testamento, Jacó recebeu um segundo nome. Depois de uma noite inteira batalhando, lutando contra um anjo, ele recebe o nome de Israel. Então, na região da Samaria, é que estava todo o arcabouço da descendência de Jacó, o poço de Jacó, na Samaria. Então os samaritanos entendiam que eles eram os descendentes verdadeiros de Israel, Jacó. E entendiam que a adoração ao Senhor, assim chamamos então Deus, entendiam eles que a adoração ao Senhor só poderia ser feita no Monte Gerizim, que havia nesse Monte Gerizim, já tinha sido construído nesse Monte Gerizim um antigo templo. E no Monte Gerizim estava o poço de Jacó. Então ali era onde os samaritanos dali tiravam água. Então os samaritanos se diziam puros. Os judeus, por outro lado, entendiam que não, que os samaritanos não eram puros na acepção de religião, porque eles haviam se misturado. As culturas dos povos gentílicos, babilônicos, persas, assírios, caldeus, havia se misturado à cultura verdadeira de Israel. Então eles eram vistos como sincréticos, um sincretismo. E entendiam os judeus que a adoração ao Senhor, a Deus, só poderia ser feita no templo, no Monte Sião, no Monte Moriá. Entendiam isso. Então havia a grande dissensão, onde adorar Deus. E quando Jesus, judeu, se aproxima da mulher samaritana, há um diálogo em que a mulher se estranha de ele, um judeu, pedir água a ela, já que havia dissensão, e Jesus diz a ela que se ela soubesse com quem ela estava falando, ela quereria tomar da água que ele daria, que era uma água para a vida eterna. E ela diz, como que você, né, como vós, Rabi, sendo judeu, se dirige a mim? E aí está o ponto central. Jesus vai dizer a essa mulher, Deus, chegará o dia, ele diz, mulher, chegará o dia em que não mais adorareis ao meu Pai, seja no templo, seja no monte. Pois Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Esse é o ponto central da passagem, para dizer, Deus não está em um lugar. O templo estava lá, o Sanctus Santos, né, o Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança. O ponto que só o sumo sacerdote entrava, porque diziam e entendiam que lá habitava Deus. Quando não existia o templo e a arca era volante, havia o tabernáculo, um conjunto de tendas. E lá no conjunto de tendas, o Sancto dos Santos, Sanctus Santos, ou seja, o lugar santo do santo, que era onde Deus habitaria.
E já os samaritanos entendiam, não, Deus está aqui no Monte Gerizim. E aí Jesus vem dizer, ele não está no Monte Gerizim, ele não está no templo, ele está no universo. E essa frase dele à mulher samaritana, ela é significativa. Mulher, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Ou seja, Deus não é pessoa, Deus não é exclusivista, Deus não é antropomórfico, não tem forma humana. E para adorar a Deus, basta a pureza de sentimentos, basta a pureza de intenções. É esse o grande centro da passagem de Jesus com a mulher samaritana. Ele previu que ela havia se casado várias vezes, ele foi anatemanizado, ele foi chamado de profeta. Adjacências da passagem. A pergunta feita, qual é o ensinamento central do encontro de Jesus com a mulher do poço, é esse. A revelação que Deus não é exclusivista, que Deus não está no monte, que Deus não está no templo, que Deus está no universo, que Deus criou o universo, que Deus, para adorá-lo, o deve sim em espírito e verdade. Então vejam, o cerne da passagem é esse momento. Mulher, chegará o dia em que não mais adorareis ao meu Pai no templo ou no monte, pois Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Perfeito. Uma passagem belíssima, que tem vários outros elementos de importância, vários outros elementos importantíssimos. Mas o ponto central foi esse. Foi mostrar essa realidade divina. E há um detalhe importante nesse ponto. Quando se saía da Judéia para a Galileia, a Samaria ficava no meio. Pode-se chamar Samaria ou Samária, as duas pronúncias estão corretas. A Samaria ficava no meio. A diversidade, melhor dizendo, a animosidade entre samaritanos e judeus era tamanha que os judeus davam a volta. Se seguissem em linha reta, por assim dizer, passando pela Samaria, a viagem de Jerusalém para a Galileia seria mais rápida. Mas não. Quando chegava na circunvizinhança da Samaria, eles cruzavam para o leste do Jordão, subiam, e quando saíam das cercanias da Samaria, voltavam para o oeste do Jordão e seguiam para a Galileia. E Jesus não fez isso. Jesus foi linha reta. Ou seja, ele foi adredemente preparado, intencionalmente preparado para esse diálogo com a mulher, para mostrar que essa animosidade entre samaritanos e judeus por uma questão sincrética ou não era de importância, e para mostrar que a relação com Deus se fazia de criatura para criador, independentemente de lugar. Então esse é o cerne. Respondendo então à pergunta, qual é o ensinamento central do encontro de Jesus com a mulher do poço, ou seja, a mulher samaritana, é esse. Mulher, chegará o dia em que não mais adorareis ao meu Pai, nem no monte, nem no templo, pois Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Uma revelação profunda do Deus não antropomórfico. Esse é o centro, esse é o cerne da passagem. Creio tenha respondido a pergunta. Uma outra pergunta, que advém de um conjunto de perguntas,
me pede assim: Simão, poderia falar sobre a parábola dos talentos? Sim, poderia. É uma parábola muito interessante. É uma parábola que vai demonstrar a capacidade e a aplicabilidade da capacidade humana. Esse é o ponto central também da parábola. Demonstrar que os potenciais humanos precisam ser trabalhados, precisam ser aplicados, melhor dizendo. Entendamos a ideia da parábola. Um senhor sai de viagem, chama os seus servos e distribui a eles um dinheiro. Talento é uma moeda. À época tínhamos o denário, o óbio, o talento, e distribuiu. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 3 talentos e a outro ele deu 1 talento. Ok. Mas como foi dito isso? Foi dito assim: o Senhor reuniu os seus servos e deu a cada um, segundo a sua capacidade, prestemos atenção nessa expressão, e deu a cada um, segundo a sua capacidade, os talentos. A um deu 5, a outro 3, a outro 1. E o Senhor saiu em viagem, dizendo: granjeai com eles, ou seja, apliquem esses talentos, movimentem os talentos, ou seja, está aqui o dinheiro, movimentem o dinheiro, comprem coisas, vendam coisas. É isso que o Senhor disse. Passado tempo, o Senhor volta de viagem. E vai pedir a prestação de contas daqueles servos em relação aos talentos granjeados, aos talentos trabalhados. E aí ele chama aquele que havia recebido 5. E esse que recebeu 5 disse: granjeei mais 5, granjeei com eles e conquistei mais 5. Está aqui os 5 que recebidos e mais 5 granjeados. Ou seja, devolveu os 5 e trouxe mais 5. O segundo chegou ao Senhor e disse: deste-me 3 talentos, granjeei com eles, ou seja, os apliquei no comércio, e consegui mais 3. E devolveu os talentos. 3 mais 3 conquistados. Portanto, 6 talentos. Chegou aquele que havia recebido 1 talento. E disse ao Senhor: sei que tu és severo, que colhes onde não plantas. Tive medo de perder o talento. Eu o enterrei. Agora o devolvo, o 1 que eu havia recebido. Aos 2 primeiros, o Senhor disse: servo bom e fiel, granjeaste bem o talento recebido. E ao terceiro, aquele que devolveu o 1 talento, ou seja, devolveu a quantia recebida, sem granjear, sem aumentá-la, o Senhor disse: servo infiel, sabias que eu era severo, e mesmo assim escondeste o talento. Devolve-me agora em 1, quando poderias pelo menos ter aplicado e recebido juros, e poderia me devolver o talento com juros. Aos 2 primeiros, ele deu a quantia granjeada. Ele disse: fica com 5 talentos. Fica com 3 talentos. Mas aquele primeiro, ele recebeu o talento e aplicou a pena naquele que recebeu o talento. E aí diz:
Aquele que tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. O que nós temos nessa parábola? Qual é o ponto, qual é o elemento fundamental para entender essa matemática, essa economia da parábola? O critério utilizado pelo Senhor para distribuir os talentos. Qual foi o critério utilizado pelo Senhor para distribuir os talentos? A capacidade de cada um que recebeu. Isso é fundamental. Aquele que recebeu 5, devolveu 5. E mais 5. Ou seja, ele recebeu 5 mais do que os outros, porque ele tinha capacidade de lidar com 5. Não lhe foi dado 10, 6, 7, porque o Senhor sabia que ele tinha capacidade de lidar apenas com 5. E deu 5, e esse homem devolveu mais 5. Mostrou que tinha capacidade de gerir os 5. Ao outro ele deu 3. Porque sabia que a capacidade daquele homem era lidar com os 3, e ele lidou com os 3, devolvendo-os e trazendo mais 3. Ou seja, o que recebeu 5 foi aplaudido pelo Senhor, servo bom, justo e fiel. O que devolveu 3 também foi aplaudido, servo bom, justo e fiel. Eles não foram aplaudidos pela quantidade granjeada. Eles foram aplaudidos porque eles agiram no máximo das suas capacidades. Esse é o ponto. O Senhor não pediria ao servo que recebeu 3 talentos para granjear, para conseguir mais 5. Porque ele sabia que aquele que recebeu 3 só tinha capacidade de granjear mais 3. E ele granjeou mais 3. Ou seja, ele foi ao máximo da sua capacidade, com 3. O outro foi ao máximo da capacidade, com 5. E o que recebeu 1? O Senhor sabia que ele tinha capacidade para lidar com 1 talento. E esperava que ele devolvesse 1 talento e mais 1. O Senhor não esperaria daquele que recebeu 1 talento que ele devolvesse 3, ou mais 3, desculpe, ou mais 5. Porque a capacidade dele era para devolver mais 1. Porque o critério utilizado pelo Senhor para distribuir os talentos foi a capacidade de cada um. Se aquele servo tivesse devolvido o 1 e dissesse, trago mais 1 porque granjeei, o Senhor diria a ele, servo justo, bom e fiel. Por quê? Porque ele teria agido na capacidade máxima dele, que era 1. Como ele se omitiu, ele tinha a capacidade, mas não agiu, ele foi admoestado e tirou aquele 1 dele. Não recebeu de volta e tirou. Se nós trouxermos o sentido da parábola, todos nós temos uma capacidade. O Senhor, digamos Deus, ele nunca pedirá nada a ninguém que esteja além da capacidade, mas não espera que receba menos do que a capacidade. Se nós temos um potencial, nós temos que agir no máximo desse potencial. Todas as vezes que ficamos aquém da nossa potencialidade, nós estamos sendo aquele servo que recebeu 1 e enterrou. Não se pede igualdade nas capacidades. Se pede proporcionalidade entre a capacidade e a atitude. Tragamos, por exemplo, para conhecimento. Quem sabe mais precisa fazer mais. Quem sabe menos não se pode exigir mais. Se a minha capacidade é correr
10 quilômetros e eu corro 8, e a capacidade de um outro é correr 2 e ele correu 2, ele exerceu a sua capacidade ao máximo, eu não. Embora tenha andado 8 quilômetros, corrido 8 quilômetros, bem mais do que o outro, que correu 2, eu tinha capacidade para correr 10. Eu me omiti em 2. O outro correu 2, mas a capacidade dele era para correr 2. Ele foi ao máximo. Essa parábola é para nos chamar a atenção, para perguntarmos-nos se nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. Se nós estamos sendo a pessoa melhor que podemos ser. Se nós não estamos nos omitindo ante aos nossos deveres. Se o medo não está nos se o medo está nos acomodando. É isso que está ali na parábola dos talentos. É uma parábola de economia. Jesus conversava, quando falava essa parábola, com os comerciantes. De tal forma ele falou sobre com os comerciantes sobre a pérola, sobre o tesouro. Porque ele conversava com cambistas, na verdade, não comerciantes de material, cambistas, comerciantes de dinheiro. Então ele foi falar de como granjear dinheiros. Ou seja, recebo um dinheiro, vou aplicá-lo, quer dizer, vou colocá-lo no negócio para aumentar. E aí ele estava mostrando isso para dizer que a escatologia divina, por assim dizer, usando mais um termo teológico, ela não vai pedir igualdade, ela vai pedir proporcionalidade. Não há como exigir igualdade absoluta, as pessoas não somos iguais. Permitam-me o uso da silepse. As pessoas não somos iguais. Cada um tem uma forma de lidar. Mas ninguém deveria ficar aquém da sua potencialidade. Ninguém deveria ficar aquém daquilo que ela poderia fazer. Esse é o cerne da parábola dos talentos. Muito simples a parábola, mas de uma profundidade enorme. Todas as vezes que ficamos aquém do que nós poderíamos ser, do que nós poderíamos fazer, nós estamos sendo aquele que enterrou o talento, enterrou a potencialidade, enterrou o dom. Esse é o ponto importante. Esse é o elemento central. E não a questão de talento humano, inteligência, nada. Jesus não trabalhava com isso. Não precisamos fazer ilações. Ele trabalhava ali puramente para dizer, se fosse um Jesus mineiro, meu filho, olhe bem para você, veja as suas potencialidades, não desperdice sua potencialidade, não desperdice o seu tempo com coisas que não o faz crescer. É a mesma coisa dita pelo apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 2 frases dele. Tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Muitas coisas são perdas de tempo. Discussões, perdas de tempo. Dizia Jesus, fuja do fermento dos fariseus. Então, esse é o elemento básico da parábola dos talentos. O elemento básico não está na quantidade de talentos. O elemento básico, o elemento central, está no critério de distribuição dos talentos. Ângela, parece, ela diz aqui, e como sabemos qual é a nossa capacidade, a nossa potencialidade? Qual é o seu dom, Ângela? Observa que você tem
todos nós, temos pendores para algo. Usemos esses pendores. Há pessoas que têm um dom, um potencial de ensinar. Não se furte a ensinar. Não diga assim, não, estou cansado. Até mesmo sobre o ensino regular, o apóstolo Paulo tem uma frase interessante que está lá na sua carta aos Colossenses, ou aos Filipenses, agora fiquei em dúvida. Ele diz, se tua tarefa é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se tua tarefa é ensinar, haja dedicação ao ensino. Há pessoas com um dom enorme para a música, para a arte, para lidar com o comércio. Usar os nossos dons. Usar os nossos dons. Não guardá-los. Não colocar a candeia debaixo do alqueire, na fala de Jesus. Então basta que nós olhemos, percebamos aquelas mãos de fada para a culinária, para as artes, para o labor, para o trabalho. Desperdiçar ali o talento para quê? Vou usar um exemplo mais corriqueiro, mais banal. Um exímio futebolista, um exímio jogador de futebol, que poderia estar fazendo grandes jogos, espetáculos, agradando, alegrando pessoas. Deixa tudo isso e se perde nos vícios, nas baladas, desperdiçando um talento. Coisas que nós vemos aí no dia a dia. Pessoas que, pela sua profissão, poderiam ser úteis, muito úteis a outras pessoas, mas criam barreiras financistas que não dão acesso a todas as pessoas a serem servidas. Há um certo tempo eu acompanhava divisão de aulas na rede pública. Fui professor já da rede pública também, isso há décadas. E como é que a fazia? O professor mais experiente, aquele que já tinha mais tempo de casa, né? Na época a gente dizia que tinha mais contagem de tempo, ele era o primeiro a escolher, por uma questão de, entre aspas, justiça. Mais velho, estaria mais tempo, ele escolhia. Aquele recém-formado, o professor que está lá torcendo para ter uma vaga para ele pegar as aulas, saiu da faculdade há pouco, lá da licenciatura, era o último a escolher. Como é que os professores escolhiam? O mais experiente escolhia as turmas mais fáceis, mais inteligentes, no aspecto de reprodução de conhecimento, as turmas mais fáceis. Afinal de contas, ele dizia, eu tenho a primazia da escolha, eu vou escolher a mais fácil. O mais experiente pegava a mais fácil. E aquele último, inexperiente, recém-saído da faculdade, sobrava para ele o quê? As mais difíceis. Se fosse uma pessoa que entendesse os talentos, a pessoa mais experiente diria, me dá a turma mais difícil. Porque é justamente aquele que mais tem capacidade que precisa lidar com os que mais precisam. Quem mais precisa? A turma difícil. Então, que a turma difícil fosse a escolha do melhor, do mais experiente. Mas quando o mais experiente escolhe a última, melhor dizendo, o mais experiente escolhe a primeira, a mais fácil, ele está desperdiçando os talentos. Ele está enterrando os talentos. Jéssica Santana, dizendo aqui, foi minha aluna no curso de fisioterapia há 20 anos. Pois é, Jéssica, o tempo passa. Obrigado por lembrar disso, né? Eu fui professor no curso de fisioterapia
de 1999 a 2004. Eu dava aula lá no curso de fisioterapia. Eu era professor de antropologia. Muito legal você se lembrar disso. E deve se lembrar que eu falava isso lá. A gente precisa perceber que o talento é isso. O talento, o mais capacitado, é o que pega o trabalho mais difícil. Ela dizendo aqui, foi em 2000. 24 anos, Jéssica. Já se foram. Por isso eu me aposentei da docência esse ano. Esse ano, até o ano passado eu lecionei, depois eu parei. Agora esse ano eu não mais leciono. Afinal de contas foram quase 40 anos de docência. Eu comecei com os meus 20 anos de idade, mais ou menos. Então, veja que interessante isso. Se não for para usar o conhecimento, para que querer ensinar? Então, quando eu via professores altamente capacitados e experientes escolhendo as melhores turmas e deixando as piores para os menos experientes, esses melhores estavam escondendo talentos, enterrando os talentos. A quem mais foi dado, disse o Cristo, mais lhe será pedido. Então aí está um exemplo prático da aplicação dos talentos. Creio que com isso tenha respondido a outra pergunta. Uma outra pergunta de cunho também bíblico. Simão, Jesus em alguns momentos fazia algumas previsões de acontecimentos futuros, como, por exemplo, seu martírio, a traição de Judas e a negação de Pedro. Sabemos que não existe determinismo. Mas no caso de Jesus, era determinismo? Se entendermos pela palavra determinismo fatos pré-determinados dos quais nunca fugiremos, não existiria. Mas se entendemos por determinismos certos fatos necessários que aconteçam para um atingimento de fim e as probabilidades indicam a sua ocorrência, aí sim. Vamos ver esse martírio de Jesus, por exemplo. Ele ser morto, ser preso, julgado, morto e no termo do Evangelho, ressuscitado ao terceiro dia e tal. Vamos observar. Quando Jesus começou a falar sobre isso? Foi no momento em que ele faz uma análise da sua trajetória aqui na Terra. Isso está lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Jesus voltava da Fenícia, passando pela região da Cesareia de Filipo. Ele para com seus discípulos para um descanso e faz uma pergunta a eles. O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Ele pergunta, em outras palavras, o que as pessoas estão falando a meu respeito? E isso já havia se passado quase 2 anos que ele estava pregando. As pessoas, os discípulos, eu parei porque eu estava lendo uma pergunta aqui, eu vou tentar responder, Garcia, se der tempo. Os discípulos responderam a essa pergunta. Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, ou algum dos profetas ressuscitados. Em outras palavras, Senhor, ninguém entendeu ainda. E ele se vira para os discípulos e pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E o discípulo Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa resposta foi tão forte, tão profunda, que Jesus virou-se para Pedro e disse, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, pois não é o sangue e a carne que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja,
Em outras palavras, não foi você que disse isso. Você foi inspirado por Deus. Ou seja, não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas. Não veio de você, mas do meu Pai que está nos céus. Porque Pedro revela a dimensão crística. Pedro revela o Messias. Mashiach, o Messias. E aquela primeira resposta, dizendo que as pessoas achavam que ele era um dos profetas ressuscitados, demonstrava que essa dimensão Messias, Mashiach para o povo, o Cristo, não era percebida pelo povo. E o evangelista Mateus, a passagem continua, mas lá no final da passagem, o evangelista Mateus começa a dizer assim: a partir de então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Vejam a frase do evangelista Mateus. A partir de então, até aquele momento, Jesus não trabalhava com essa destinação do sacrifício da cruz. Imaginemos se a resposta dada pelos discípulos quando Jesus perguntou o que dizem os homens acerca do Filho do Homem tivesse sido: Senhor, todos estão dizendo que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Precisaria de Jesus engendrar uma forma de ir para a cruz? Não. Todo mundo já tinha entendido. Como não houve um entendimento na forma necessária, há essa característica de gerar as circunstâncias para ele ser, então, levado a um sacrifício que marcasse a sua presença. Jesus falava da vida depois da vida física, falava da vida depois da morte. Se as pessoas tivessem assim aceitado e entendido, ele não precisaria ter morrido para mostrar que há vida depois da morte, ressuscitando depois da morte. E aqui não vou entrar no mérito da palavra ressuscitar. Perceberam? Então o sacrifício da cruz foi um elemento necessário para fixação. Então tudo o que ocorreu a partir dali fez parte de uma programação e não de um determinismo no sentido de sina, destino inexorável, mas sim de uma programação. Veja a fala do evangelista: a partir de então, a partir daquele momento, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E essa frase foi tão contundente que o apóstolo Pedro disse a ele: Senhor, de modo nenhum nós deixaremos que te aconteça tais coisas. E Jesus virou-se para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás, que me é motivo de escândalo. Pedro foi dizer para Jesus: Senhor, não vai acontecer isso, ninguém vai deixar o senhor ser maltratado. E Jesus disse para Pedro: Pedro, é necessário que isso aconteça. Então, tudo vai caminhar para isso. Na noite em que estavam ceando, que a tradição chamou de última ceia, que não deixou de ser a última ceia, na verdade, Jesus começa a dizer isso já dias e dias depois, quase um ano depois desse momento da confissão de Pedro. Jesus fala: olha, um de vós há de me trair. Porque já estava o engendramento acontecendo. Judas já havia conversado. Judas tentava mostrar para o povo que Jesus era o Senhor, então vou entregá-lo, porque se apertar, a hora que apertá-lo, ele vai mostrar o seu poder. Confuso. E Jesus diz: serei abandonado. E aí o discípulo Pedro, aquele que foi elogiado e que também foi chamado de Satanás,
na mesma passagem, ele diz para Jesus, isso está lá em Lucas, salvo engano, capítulo 22, por aí. E Pedro diz, Senhor, nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte. Olha a fala de Pedro. Senhor, nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte. E Jesus vira-se para Pedro e diz, Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar. Em outras traduções, cirandar. Os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo. Em outras palavras, os espíritos das trevas querem te derrubar, Pedro. Veja, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Mas te digo, hoje, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Há uma probabilidade. Jesus conhecia as pessoas, conhecia a fragilidade deles. Sabia que, sendo presos, os discípulos se dispersariam porque eles teriam medo. Sabiam que aqueles que mais próximo dele estavam seriam chamados a confissões. E ele então disse isso a Pedro. Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Então não é uma questão de determinismo, é uma questão de necessidade e probabilidades do acontecimento. Era mais uma questão de programação do que uma questão de determinismo. Espero ter respondido a pergunta. Wanda Garcia de Siqueira, agora deu, porque no Instagram os nomes vêm todos juntos, né? Ela faz uma pergunta aqui, boa noite. O que é pecado capital e pecado original? Vou responder a pergunta, Wanda. Essa expressão é da estrutura do pensamento católico. O pecado capital, que é chamado de pecado mortal. Para a estrutura da Igreja Católica, e aqui eu vou ser muito resumido, e pedindo desculpas aos católicos, e com todo o meu respeito aos católicos, não sou católico, mas há uma estrutura na teologia católica de pecado. O pecado mortal, o pecado venial. Venial, de vênia. Vênia é quando você faz um comprimento, né? A genuflexão, que se faz com um joelho ao chão, o outro dobrado, e curva-se a cabeça. E aí a vênia é um tipo de vênia, como muitos na Igreja Católica, quando passam à frente do sacrário, né, do Santíssimo, põem a mão no peito e fazem uma vênia. Então, ou seja, é algo que você se manifesta, você pode redimir-se. Então, quando estrutura a ideia de pecado venial, são aqueles que uma confissão e um arrependimento via confissão saudaria o pecado. Venial, bastaria a vênia, ou seja, o reconhecimento do Senhor, etc. O pecado mortal, na estrutura da teologia católica, é aquele que não tem perdão. Na estrutura católica. Volto a dizer, peço desculpas se porventura incorrer-me em erro, e com todo respeito aos católicos. É aquele que não teria o perdão, a salvação. Deus seria inflexível. O pecado original, ele já abarca a teologia cristã, não só católica. A protestante, a estrutura cristã que trabalha com elementos teológicos. O pecado original foi algo estruturado dentro de uma estrutura canônica,
reconhecida pelos cânones da igreja, e aí me refiro a antes do cisma do Ocidente, lá do século XVI, que foi trabalhado, reconhecido desde os primeiros momentos em que se criou uma estrutura para o rito religioso. Vamos, apenas para ter uma referência, Concílio de Nicéia à frente. Então ali estabeleceu-se a ideia de um pecado original, ou seja, já vem do nascimento. E atrelada ao que era a ideia do pecado original? A transgressão de Adão e Eva, que são duas figuras míticas, duas figuras parabólicas, numa parábola chamada de Bereshit, ou seja, de início, de no princípio, Bereshit, do hebraico no princípio. Ou seja, o Gênesis, que é a forma grega de dizer no princípio. Uma parábola, que eles teriam desrespeitado a Deus, e por isso o nascimento das pessoas seria pecaminoso, porque referiam-se o nascimento a um ato sexual, e isso seria um pecado. Então todos já nasciam em pecado, porque herdou-se o pecado de Adão. E essa questão do pecado original, desde o início do movimento cristão, quando eu falo início, lá narrado por Lucas, no capítulo 10 do Atos dos Apóstolos, desde os movimentos de Antioquia, havia a ideia, então, e discutindo, uns aceitavam essa ideia, outros não aceitavam essa ideia. Aqui a Catarina faz uma outra pergunta sobre o batismo, já eu encaixo essa pergunta também, Catarina. Movimentos de Orígenes, Diário, movimento arianista, e aí vários surgiram nesse período. Escritores falavam a favor e contra. Houve no século IV um debate muito grande entre dois grandes estudiosos, que aqui Tadeu trazem o nome de um deles, por coincidência aqui, Tadeu. Dois grandes teólogos, que era Pelágio e Santo Agostinho. Santo Agostinho sempre trabalhava a ideia do pecado original. Ele, afinal de contas, ele era um padre. Pelágio era um livre pensador. E duas situações no diálogo entre Pelágio e Agostinho, nos debates, né, que diálogo nem tinha, são interessantes. Pelágio pergunta para Agostinho, Agostinho, Deus perdoa os nossos pecados? E óbvio, a resposta era sim, foi sim, claro, Deus perdoa os nossos pecados. Pelágio então redarguiu, Deus perdoa os meus pecados, quer dizer, se eu pecar, ele me perdoa. Claro que perdoa. Se você se arrepender, perdoa. Então me responda, disse Pelágio. Se Deus perdoa os meus próprios pecados, por que eu tenho que carregar o pecado de outro, ou seja, de Adão? Ou seja, por que desse negócio de pecado original? Se eu errar, Deus me perdoa, por que eu tenho que carregar a responsabilidade do erro do outro? Não há resposta. E ele fez numa sequência de debate, ele faz uma outra pergunta interessante a Agostinho. Agostinho, o sangue de Jesus vertido na cruz limpou o pecado do mundo? Claro, Jesus é o Cordeiro que limpa os pecados do mundo. Então quer dizer que a crucifixão, o sangue vertido na cruz, limpou os pecados do mundo? Sim. Então ele limpou os pecados de Adão. Se ele limpou o pecado de Adão, por que ainda existe pecado original? E aí vem o elemento que a Catarina colocou, o batismo, que também é um rito institucional, um rito cristão de diversas igrejas, que na ideia primeira seria para limpar o pecado original. Ou seja,
nasceu em pecado, então batiza que já acaba o pecado. Então, Pelágio perguntou para Agostinho isso também. Se o sangue de Jesus limpou os pecados do mundo, ou seja, dali para trás, por que continua batizando as pessoas se o pecado que leva o batismo, que leva a necessidade do batismo é o de Adão, e o sangue vertido da cruz limpou os pecados para trás? Então, limpou o de Adão, então não tem que continuar batizando. Veja como Pelágio arguía. Batismo, as igrejas protestantes optam em batizar adultos, porque entendem que o batismo tem que ser fruto de uma vontade, que é uma renovação, é uma consciência de deixar o mundo, deixar o lado pecaminoso. Mas numa análise mais institucional, o batismo é um rito de entronização, ou seja, agora você está nessa igreja. Qual é o ingresso? O batismo. Então é um rito, na verdade, de entronização. Como se diz, batizou, então já está na igreja. E se batizar desde criança, aí já está na igreja desde criança e não sai. Por isso que existe um monte de não praticantes. Por quê? E nesse ponto, independentemente da crítica ao lado religioso, ou melhor dizendo, ao lado real do batismo, se a ideia é a pessoa se limpar, melhor seja com consciência disso. Melhor seja, então, na fase adulta. Mas isso são ritos das religiões. Ah, mas Jesus foi batizado. Sim. E quando foi para ser batizado, o João, o Baptista, Batista não era sobrenome de João. O sobrenome dele seria Zacarias, e Yohanan bar Zacariá, porque o sobrenome do filho era o nome do pai, era filho de Zacarias. Então o nome de João seria Yohanan, né, bar Zacariá, ou Ben Zacariá, dependendo se é hebraico ou aramaico. Batista era um título. Havia o grupo dos Baptas, os grupos dos Baptas, que tinham como uma das características imergir as pessoas para que, no segurar o fôlego como se fosse simulando a morte, ela saísse da água e buscasse um novo ar, uma nova vida. A estrutura dos Baptas. Por isso ele era chamado de João o Batista, né, com P mudo, o Batista, ou seja, a ideia era essa, era como um renascimento. Então veja, simbolismo, e não essência, simbolismo. E João diz para Jesus o seguinte, sim, mas eu deveria ser batizado por vós. E Jesus disse, façamos assim para cumprir as escrituras, para cumprir a regra, já que todos renascem, então eu renasço também. Se for olhar em boa lógica, e valendo-me do dogma que Jesus teria sido concebido sem o ato sexual dos pais, por que ele seria batizado? Ele não teria o tal pecado original, então? Então são elementos dogmáticos. E quando o questionamento chega a um nível que não há resposta, a resposta é aceita, é dogma. O que é dogma no sentido teológico? Ponto central de uma doutrina, indiscutível, passivo de heresia, quem dele divergir. Eu vou, não sei se eu vou conseguir, eu estou abrindo aqui um pedacinho da estante, mas eu não vou conseguir. Tem um pequeno, está bem alto, eu vou ter que subir aqui na cadeira, não vai dar certo. Pequeno dicionário católico de João Maia.
lá ele tem a definição da palavra dogma. E lá ele define dogma dessa forma. Ponto central de uma doutrina religiosa indiscutível, veja, não se discute, nem pensa em discutir, indiscutível, passivo de heresia, aquele que dele divergir. Olha como está lá, né? Eu estou tentando, eu achei que esse dicionário estava mais perto aqui para eu poder pegá-lo, mas não está. Então, quando não se tem a resposta para o nível da pergunta, a resposta é dogma. Então, a ideia da concepção virginal é dogma, por isso chamada Imaculada Conceição, ou seja, Immaculatus Conception, ou seja, concepção imaculada. Mácula quer dizer pecado, mancha, imaculada, sem mancha. Então, Imaculada Concepção, dogma. E assim vários outros. Então, essa é a ideia do pecado original. Não estou aqui, por isso, desde o início, pedi as devidas desculpas, as devidas vênias aos católicos, e com todo o respeito. Eu não posso dizer que isso é um erro, porque isso é de uma escola religiosa, e aqueles que nessa escola religiosa estão, seguem isso, e eu respeito. Então aqui não é uma crítica pejorativa, é uma observação para entender essa ideia do pecado original. O pecado, como disse, capital, já é uma forma um pouco mais coloquial de se dizer. Os pecados capitais, assim como existem as chamadas virtudes teologais, que estão lá no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, traz uma ideia coloquial de pecados capitais, né? A gula, a vaidade, lá me fugiu o nome agora correto, e aí vai, os chamados 7 pecados capitais. Mas isso já é força do hábito, é força da coloquialidade, não é elemento da estrutura. São esses elementos do grupo dos mortais, né? Pecados mortais. Mas isso, volto a dizer, é do campo da teologia católica. Os católicos assim entendem. O pecado original, cristãos de diversas escolas religiosas assim entendem. Mas há os que não entendem dessa forma. E também são cristãos, também são pais da igreja. Numa das coleções, essa verdinha aqui, para quem está no YouTube ver mais fácil, deixa eu movimentar aqui, essa verdinha aqui, tem um desses livros, esse aqui chama Coleção Apologética, tem aqui um dos autores que é Orígenes. E ele é um que não é adepto da ideia do pecado original. E é um dos pais da igreja, ou seja, lá do primeiro século. E tem o Santo Ambrósio, Santo Atanásio, e aí vai, são diversos que pensam, né? Então, por haver divergências, surge a ideia da heresia. Aqui a Renata traz aqui os pecados capitais, né, da coloquialidade, né? Gula, inveja, ira, avareza, preguiça, soberba, luxúria. São chamados capitais nesse sentido. O que é capital? São máximos. Por exemplo, pena capital. O que é a pena capital no direito? A pena de morte. Ou seja, é algo que cortou, bateu, acabou, né? Mas isso é da coloquialidade, né? Da coloquialidade. Bom, são essas as perguntas e outras que surgiram aqui. Eu vejo que tem mais, mas se eu for rolar aqui os comentários, eu vou ficar muito tempo na live aqui. Tem muitas perguntas, né? Muitas observações até, né? Mas eu então deixei para o dia de hoje conversarmos. Achei que daria para também responder algumas perguntas sobre o pensamento espírita, não deu, o tempo não permite. Eu fiquei só com assuntos bíblicos. Na próxima quarta, eu faço a live respondendo a questões de cunho espírita. Então, eu posso fazer assim: numa quarta respondo perguntas de cunhos bíblicos, outra quarta respondo perguntas de cunhos do pensamento espírita. E as respostas que eu dou de cunho bíblico, eu não me vinculo a uma corrente teológica,
A, B, C. Eu trabalho com diversos pensadores, diversos, né? Inclusive pensadores filosóficos e não teólogos. E não faço aqui, quando falo algo que possa divergir de algum pensamento teológico, não faço isso como crítica pejorativa. Apenas trago, né, a observação e sempre sujeito a melhor juízo. A Angélica aqui diz fala das vendilhões do templo. Na outra quarta eu trago essa pergunta aqui, Angélica, sobre os vendilhões, que aliás é uma passagem belíssima e é muito mal entendida, porque é uma passagem que é muito mais do que expulsar os vendilhões. Ela começa na tarde de um dia e termina na manhã do outro, essa passagem. Não é algo de uma hora para outra, não. Jesus chega, vê o templo à tarde, percebe todos aqueles vendilhões, vai dormir em Betânia. Quando vai dormir em Betânia, tem lá a passagem da figueira que ele seca, depois volta de Betânia, aí que vai para o templo. Então, é uma passagem bem mais ampla, que as pessoas olham só o momento da expulsão. E a expulsão é um detalhe da passagem. E dá para afirmar, vou deixar vocês aí na curiosidade. Muitos dizem, Jesus demonstrou raiva. E eu vou mostrar a vocês, analisando a passagem, que não há raiva nenhuma na atitude de Jesus. Pelo contrário, há um ensinamento profundo na passagem. E para entender a expulsão dos vendilhões, tem que perceber que Jesus chegou no templo na tarde de um dia, viu todos os vendilhões e foi embora, e foi para Betânia dormir. Encontra uma figueira, volta, dorme em Betânia, volta, passa pela figueira, a figueira está seca, há diversos comentários, e ele vai para o templo, e lá no templo ele expulsa os vendilhões. Então é rico, deixo isso aqui para a gente analisar, hoje o tempo não permite, mas é uma passagem que precisa ser muito bem olhada, muito bem pensada, ok? É isso, muito obrigado pela cordialidade de vocês, de acompanhar aqui, né, essas minhas falas. Eu sempre, como mineiro, eu gosto de dizer, Deus lhes pague. É uma forma mineira de agradecer. Nós, quando o agradecimento precisa ser tão grande que vai além das nossas capacidades retributivas, nós costumamos dizer isso, Deus lhe pague. Então, por essa paciência de vocês, por essa cordialidade de acompanhar a conversa, aqui essas lives, a forma que eu encontro para agradecer é essa, Deus lhes pague. Deus lhes pague por tudo isso, né? E domingo eu verei se eu conseguirei fazer a live, que eu estarei viajando, mas eu estarei em viagem, desculpe, mas eu vou verificar, mas creio que dê para fazer a live para a gente terminar o estudo lá do Sermão do Monte. Se não der, eu aviso também, né? Mas muito obrigado por acompanhar até aqui. Fiquem com Deus, um bom resto de semana, né? Uma boa noite de sono, e nos encontraremos de novo, mineiramente falando, se Deus quiser. Até.